Dois fios muito longos transportam, cada um deles, uma corrente elétrica de intensidade I, conforme indicado na figura. Uma partícula de carga mais Q, situada a uma distância r de cada um dos fios, move-se com velocidade constante ao longo da direção Z. O módulo e sentido da força magnética atuando sobre a carga devido ao campo magnético produzido pelos fios são dados por... Note e adote. O campo magnético produzido por um fio muito longo, transportando uma corrente de valor I, tem módulo aproximadamente dado por μ0 vezes I sobre 2πr, sendo r a distância do fio até o ponto, e μ0 corresponde à constante de permeabilidade magnética. Bom, pessoal, a gente pode observar aí que, primeira coisa, a gente não precisa se preocupar com o módulo, entre aspas, né, ou a formulinha da força. Porque, tirando a letra A, todos eles têm o mesmo formato, né? Q vezes μ0 vezes I dividido por πr. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. O que a gente precisa se preocupar? A direção que aponta essa força, tá bom? Qual a direção da força magnética que age sobre a carga, tá? Ou se ela é zero, né? Porque a gente tem essa opção na A. Então, aqui nesse exercício, a gente vai trabalhar com duas regras, A primeira é essa aqui, ó, a regra da mão direita. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apontar o dedão na direção da corrente e vai girar os dedos em torno do fio. E esse é o sentido do nosso campo magnético aqui embaixo, tá vendo, ó? Então, quando a gente apontar o dedão para a direção da corrente e girar os dedos em torno do fio, a gente vai descobrir o sentido do campo magnético. Vamos voltar na figurinha do exercício. Então, se a gente usar o fio da esquerda, a gente vai apontar o nosso dedão para cima e vai girar o nosso dedo em volta do fio. Quando a gente fizer isso, a gente vai descobrir que desse lado o campo magnético sai da folha e desse lado o campo magnético entra na folha. Beleza? Ah, mas e se eu quiser usar o fio da direita? Beleza. É só apontar agora o dedão para baixo. Aponta o dedão para baixo, tudo na mão direita, tá? Não utilizem a mão esquerda, é mão direita. Mão direita. Você aponta o dedão para baixo e gira os dedos em volta do fio. Vai dar exatamente o mesmo resultado, tá bom? Então, do lado de dentro, o campo magnético entra na folha e do lado de fora, o campo magnético sai da folha. Tudo bem? Bom, descobrimos o nosso sentido do campo magnético. Muito bem. E agora, qual é a direção e qual é o sentido da força magnética? Bom, agora a gente vai usar a regra da mão esquerda, tá? Então, é essa a regrinha aqui, ó. No dedão é a força, no indicador é o campo magnético e no dedo médio é a velocidade, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Voltando aqui na figurinha, a gente vai apontar o nosso dedo médio na direção aqui da velocidade, o nosso indicador aqui na direção do campo magnético, ou seja, entrando na folha, e a gente vai descobrir que a força está para cá, tá bom? Então, essa aqui é a força magnética que age sobre a carga Q. Ela está apontando em que direção? Na direção Y, só que ela aponta no sentido negativo de Y, né? Ela está aqui, ó, tá? Então, é direção Y no sentido negativo. Então, é menos Y. E a gente viu que ela existe, né? Por que ela existe? Porque a velocidade forma um ângulo com o campo magnético, tá? Nesse caso aqui, é um ângulo de 90 graus. Poderia não ser, tá bom? Mas nesse caso é um ângulo de 90 graus. Então, a força magnética existe.
Caso velocidade e campo magnético estejam na mesma direção, não existe força magnética atuando na carga. Tudo bem? Nesse caso aqui existe, porque a velocidade não está na mesma direção que o campo magnético, tá bom? Tem um ângulo entre eles. Bom, então vamos procurar aqui o que é força diferente de zero e apontando na direção menos y. E isso está na letra B. Gostaram do vídeo? Peço que curtam, isso ajuda bastante aqui o nosso trabalho no YouTube. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho. E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente responde. Bons estudos e até a próxima!